Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é textos normativos, isso mesmo. Convido você a acompanhar os nossos objetivos. Eles são ler e relacionar textos normativos de importância universal e nacional, reconhecer as finalidades como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres. Falando sobre texto normativo, né? Você conhece esses nomes que estão aqui na tela agora? O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem o seu nome aí mais técnico pela Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Já ouviu falar nesse estatuto? E na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já ouviu falar também? Os dois são textos normativos. Nós temos um, como o próprio nome diz, é universal, então para o mundo, e o outro é a nível federal, a nível de Brasil, para a República do Brasil. Vamos ver algumas características desses textos normativos antes de abordar alguns fragmentos. Primeiro, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento que marca os principais direitos do ser humano. Foi proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e adotada por 58 Estados-membros, entre eles o Brasil. Isso mesmo, pensando sobre essa data, 1948. Você se lembra o que aconteceu cerca de 3 anos antes de 1948, portanto, 1945? Lembra dos conteúdos de história? Isso mesmo, fazendo uma ponte aí com outra disciplina, outro componente curricular. Consegue lembrar? Bem, em 1945 se deu o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1948 tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que essas datas, esses eventos têm em comum, né? Se você se recorda, Segunda Guerra Mundial é um momento em que várias nações entraram em guerra, né, por diversas causas ou uma causa principal. E ainda, devido à guerra, você já pode se lembrar de filmes dessa época, que remetem a essa época, filmes reais, né, ou então até mesmo reproduções do cinema. E quando tem cenas de guerra, são cenas fortes, pesadas, em que o ser humano é ali massacrado, né? Ou até mesmo pensando na questão do nazismo, isso mesmo na Alemanha, na Polônia, nos países, ainda os países que foram afetados, Inglaterra, que teve um grande combate com a Alemanha, a Rússia também. Então, várias pessoas, até aquelas que não estavam lutando diretamente na guerra, mas faziam parte das nações que estavam em guerra, sofreram diversas mazelas. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi formada, a Organização das Nações Unidas foi formada. E com isso, esses Estados-membros acharam por bem criar essa declaração, com um objetivo simples e muito importante ao mesmo tempo, que 30 artigos foram criados e todos pensando no ser humano. A declaração é do ser humano. O ser humano para que ele não tenha mais nenhum sofrimento como houve nos anos anteriores, da Segunda Guerra e da Primeira Guerra Mundial. Agora vejamos algumas informações sobre o ECA, uma lei aqui do Brasil. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, o seu nome popular. Foi aprovado em 1990, substituiu o Código de Menores que foi elaborado durante a ditadura militar no Brasil, regulamenta os direitos previstos na Constituição de 1988, reproduz os princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1979. Veja só, novamente nós temos uma Declaração Universal aqui em questão, junto com o ECA. Então, em 1979, foi criada uma declaração que prevê direitos fundamentais para a criança e adolescente do mundo todo. E em 1990, para substituir o Código de Menores que foi criado no regime militar,
foi criado essa lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente para prever direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Percebeu uma coisa? Que uma lei universal, uma declaração universal, na verdade, ela não tem um papel, um valor de lei, né? Mas ela tem uma base, ela serve como base para a criação de leis de cada país. Então, essa Declaração do Direito das Crianças, ela serviu como base para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesma coisa a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela serve de base para a criação de leis, emendas à Constituição do Brasil, emendas a constituições de diversos países. Então, são textos que têm um valor histórico e de base, que sempre vão fundamentar as leis específicas de cada nação, cada estado e também cada município. Vejamos agora um fragmento do artigo 23 da Declaração Universal. 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. Então, você percebeu aqui nós temos 3 incisos dentro desse artigo 23. Isso mesmo, da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora vejamos, pensando juntos, como foi formado, essa estrutura dessa declaração. Como é a composição presente no trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Letra A. Possui artigo e incisos em numerais cardinais. B. Possui artigo com números cardinais e incisos romanos. Você percebeu? A numeração do artigo e a numeração de cada inciso, nós lemos 3. Mas como estava essa numeração? Em numeração cardinal ou ordinal? Se você pensou, relembrou aí, percebeu, é a letra A. Possui artigo e incisos em numerais cardinais. Podemos até voltar aqui e você confere em loco. Artigo 23, numeração cardinal, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Isso mesmo, não temos nada de numeração ordinal. Seguindo, nós temos aqui já o cabeçalho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos à leitura. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Capítulo 5. Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Inciso 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 2. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Então, um outro fragmento agora da nossa legislação nacional. E temos um outro pensando juntos sobre a sua estrutura, sua composição. Como é a composição presente no trecho do ECA? Letra A. Possui artigo e incisos em numerais cardinais. B. Possui artigo com números cardinais e incisos romanos. E agora? Nós temos cardinal misturado com romano, somente cardinal. O que você me diz? Se você observou, a estrutura é um pouco diferente da declaração. Isso mesmo, nós temos um artigo com número cardinal e os seus incisos com números romanos. Podemos perceber aqui, se voltarmos novamente. Então, nós temos o nome do capítulo, numeração romana, o artigo, numeração cardinal, e os incisos 1 e 2 deste artigo 69, nós temos em numeração romana. Seguindo, nós temos a primeira atividade
sobre o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá. Letra A. Qual direito é garantido no inciso 1 desse artigo? E no inciso 2? Releia os incisos e diga que direitos nós temos. Retornamos, releu o artigo, os incisos e percebeu quais são os direitos? Vejamos então a resposta. Letra A. São garantidos os direitos ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. B. É garantido o direito à igual remuneração por igual trabalho. Isso mesmo, está ali, né? A lei é clara quanto a esses direitos. Talvez a nomenclatura, as palavras não são tão do nosso dia a dia, mas os direitos são fáceis de ser observados. Agora, pensando juntos sobre esse artigo 23 e o inciso 3. Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e aqui se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Certo, sobre esse inciso 3. Qual direito é garantido nele? Isso mesmo. Então você respondeu sozinho sobre o 1, sobre o 2. Sobre o 3 nós vemos juntos. Nós temos aqui o seguinte direito sendo garantido. O direito a uma remuneração justa e satisfatória, garantindo todos os meios necessários à dignidade humana. Isso mesmo. Então a declaração prevê que a remuneração do ser humano seja satisfatória, seja justa, seja adequada ao seu meio de vida, às suas necessidades. Ainda pensando juntos sobre o inciso 4.
Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus direitos. Qual direito é garantido no inciso 4 desse artigo? Ele é bem curto, né? Um inciso curto e bem objetivo. Nós temos aqui o direito à organização e participação sindical, isso mesmo. Então, os trabalhadores têm sim um direito de se organizar e para reivindicar aí melhorias no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Agora pensemos sobre a segunda atividade. Artigo 69, você relê o direito que está ali e também vê os aspectos no inciso 1 e no inciso 2 para responder bem isso, a letra A. Quais aspectos desse direito são garantidos nos incisos 1 e 2? Responda. Respondeu? Então vamos para a correção. O inciso 1 garante o respeito ao desenvolvimento específico de cada adolescente. Já o inciso 2, a formação de trabalho adequada ao mercado de trabalho. Isso mesmo, é o que prevê cada um dos incisos. O respeito ao desenvolvimento de cada adolescente, cada um tem o seu tempo, né, de desenvolvimento. E o inciso 2, a formação, a preparação para o mercado de trabalho, para uma ocupação, um trabalho, um emprego. Atividade de número 3. Artigo 23 da Declaração dos Direitos Humanos, artigo 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o que nós trabalhamos aí, fragmentos dessas duas normas, textos normativos que temos. Responda, qual é a relação entre esses textos lidos? O que eles têm em comum? O que eles têm de relação aí? Responda.
Voltamos. E aí, pensou? Eu já dei uma dica quando comentei um pouco sobre cada uma. O que o Estatuto, que é uma lei aqui federal do nosso país, e a Declaração, que é universal, que serve para todas as nações que fazem parte da ONU. Vejamos uma possibilidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um texto normativo universal e o ECA, nacional. Entretanto, os dois tratam de temas referentes ao direito do trabalho, à profissionalização e à proteção do trabalhador. Isso mesmo, se você observou, a temática dos artigos se relaciona, tem tudo a ver, né? A temática da declaração que nós lemos ali do artigo 23 fala sobre essa questão do trabalho, do ser humano. Já o ECA, como trata da criança e do adolescente, é um pouco mais restrito, mas também prevê a questão do mercado de trabalho, da sua formação, como respondemos nas atividades 1 e 2. Se você observou, essa temática há em comum entre esses dois artigos, o 23 da declaração e o 69 do ECA. Lembrando que sempre uma legislação nacional, municipal e estadual se baseia, ou pelo menos ela não vai contra, o que prevê essa Declaração Universal, que são os direitos básicos principais do ser humano. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, nós realizamos a leitura e compreensão de fragmentos de textos normativos, reconhecendo e relacionando suas finalidades, seus objetivos, sua temática. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!